E se eu te dissesse que o batismo, e muito menos a pregação por si só, não muda a vida de ninguém? Sim, você ouviu certo. Milhares de cristãos são batizados todos os anos, ouvem pregações, ficam cheios de esperança, acreditando que suas vidas finalmente serão transformadas. Mas a realidade é outra. Dias, semanas ou até meses depois, muitos voltam aos mesmos hábitos, enfrentam as mesmas dores e continuam presos aos mesmos ciclos destrutivos. Por que isso acontece? Será que a transformação verdadeira depende apenas da água do batismo? Ou da pregação de uma pessoa que nem sabe sobre sua vida, quanto menos de seus sentimentos e pensamentos? Ou existe algo muito maior por trás dessa mudança que quase ninguém te contou? Se você já se perguntou por que tantas pessoas continuam lutando contra vícios, raiva, medos e padrões destrutivos, mesmo depois do batismo, então fique comigo até o final, porque hoje eu vou revelar o que realmente transforma uma vida, e pode ser algo que ninguém nunca te ensinou antes. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente sua forma de enxergar o batismo e a verdadeira transformação espiritual. Vamos lá? Antes de continuar, já deixe o seu like, porque esse assunto é importante e pode abrir os olhos de muita gente. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder conteúdos que realmente fazem a diferença na sua vida. E agora, vamos direto ao ponto. Se o batismo fosse suficiente para mudar alguém, por que ainda existem tantos cristãos vivendo no automático, repetindo os mesmos erros e sem ver uma verdadeira transformação? Muitas pessoas acreditam que o batismo é um passe mágico para uma vida nova. Mas a verdade é que poucos realmente experimentam uma transformação profunda. O batismo pode ser um marco, mas a verdadeira transformação acontece quando a mente e o coração são renovados diariamente. Isso exige prática, meditação na palavra e mudança de hábitos. Um ótimo exemplo bíblico que mostra que a palavra tem poder, e não apenas quem a prega, é o episódio da mulher com fluxo de sangue, Marcos 5, 25, 34. Ela não precisou de uma pregação para ser curada, mas sim da fé e da convicção em seu coração. A mulher disse para si mesma: "Se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada." Marcos 5, 28. Ela profetizou a própria cura, e por estar alinhada emocionalmente com essa verdade, o milagre aconteceu. Jesus percebeu que dele saiu poder, mas não foi ele quem declarou a cura diretamente. Foi a palavra da própria mulher, unida à sua fé, que realizou o milagre. Se uma pessoa profere uma palavra sem estar alinhada emocionalmente com ela, essa palavra não gera frutos. Tiago 1:6 nos ensina: "Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento." Isso significa que se há contradição entre o que se fala e o que se sente, a palavra se torna vazia. Uma pessoa pode pregar sobre prosperidade, mas se no fundo ela carrega medo e escassez em seu coração, sua pregação não produzirá efeito. Assim, o verdadeiro poder não está no pregador e muito menos no batismo, mas na palavra que a pessoa absorve e declara com fé verdadeira e sentimentos alinhados àquilo que deseja manifestar. Um exemplo claro de que é a palavra da própria pessoa que faz a mudança está em Ezequiel 37:1-10, na visão do vale de ossos secos. Deus leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e pergunta: "Filho do homem, poderão estes ossos reviver?" Ezequiel 37:3. Ezequiel responde: "Senhor Deus, tu o sabes." Então, Deus não fala diretamente aos ossos. Em vez disso, ele ordena que Ezequiel profetize. Profetiza a esses ossos e diz-lhes: "Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor." Ezequiel 37:4. Foi somente quando Ezequiel declarou com fé e alinhamento emocional que os ossos começaram a se juntar, crescer carne e receber vida. A mudança aconteceu pela palavra dele. Portanto, o alinhamento emocional é essencial. Se Ezequiel tivesse duvidado ou falado sem convicção, nada teria acontecido. A transformação só ocorreu porque ele estava alinhado com a palavra de Deus e creu no que estava dizendo. Esse exemplo
mostra que não adianta apenas ouvir uma pregação. A verdadeira mudança acontece quando a própria pessoa declara, crê e sente a verdade da palavra que profetiza sobre sua vida. Essa pílula é difícil de engolir porque exige algo que muitas pessoas evitam: responsabilidade total sobre a própria vida. Muitos preferem se apoiar na palavra de um pregador e esperar que ele transforme suas vidas, ao invés de tomarem as rédeas e profetizarem a própria mudança. Isso acontece porque é mais confortável acreditar que alguém externo tem o poder de mudar sua realidade, em vez de reconhecer que a transformação depende da própria pessoa. Os 3 maiores obstáculos para engolir essa verdade. Vitimismo. A pessoa se vê como uma vítima das circunstâncias e acredita que tudo está contra ela. Ela diz: eu não consigo mudar porque minha vida sempre foi difícil. Se Deus quiser, Ele vai mudar minha situação. Mas em Ezequiel 37, Deus não disse: eu vou fazer os ossos viverem. Ele disse: Ezequiel profetiza, ou seja, a ação era do profeta, não de Deus. Zona de conforto. Mudar exige esforço, disciplina e enfrentar o desconhecido. É mais fácil continuar repetindo crenças e comportamentos antigos do que assumir que é preciso mudar por dentro para ver mudanças externas. Quantas vezes alguém ouve uma pregação, se emociona, mas não aplica nada no dia a dia? Quantas vezes a pessoa ora, mas no fundo continua duvidando? Terceirização das consequências. Ao invés de assumir o próprio poder, muitos preferem terceirizar a culpa. Se minha vida está assim, é porque Deus quis assim. O pastor disse que eu vou prosperar, então só preciso esperar. Mas Jesus já ensinou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Mateus 17:20. Ele não disse que o monte se moveria sozinho. Ele disse que você deve falar para ele se mover. A verdade é dura, constrangedora, mas libertadora. A verdade é que ninguém pode profetizar em seu lugar. O pregador pode inspirar, ensinar, mas sua palavra só terá efeito se você mesmo acreditar e alinhar seus sentimentos com a mudança que deseja ver. A vida muda quando você para de esperar e começa a declarar com fé e convicção. E você? O que acha que falta para o batismo realmente transformar alguém? Se o batismo fosse a única chave para a mudança, todos os batizados viveriam em paz e harmonia. Mas por que isso não acontece? Estudos mostram que grupos cristãos que trabalham ativamente o desenvolvimento pessoal e a mentalidade têm taxas de mudança muito maiores do que aqueles que apenas dependem do batismo. Testemunhos de transformação mostram que aqueles que combinam fé com ação conseguem mudanças reais e duradouras. Você já viu alguém que realmente mudou depois do batismo? O que essa pessoa fez de diferente? Mais o que Jesus realmente quis ensinar com o batismo? Muitos acham que o batismo é o fim do processo, mas Jesus ensinou que é apenas o começo. Imagine um aluno que se matricula na faculdade, mas nunca estuda. Ele realmente aprenderá algo? A verdadeira transformação ocorre quando seguimos os ensinamentos de Cristo todos os dias. O batismo é o início da caminhada, não o fim. Você acha que as igrejas enfatizam mais o batismo ou a transformação contínua? Comente abaixo sua opinião. Muitas pessoas se batizam por tradição ou pressão social, mas sem entender o verdadeiro significado. Alguém que casa sem entender o compromisso do casamento dificilmente manterá a união saudável. Na Bíblia, Jesus não apenas se batizou, mas passou 40 dias no deserto, resistindo à tentação. Isso mostra que a mudança exige esforço e disciplina. Você já sentiu que a fé exige mais do que apenas um ritual? O que te ajudou a crescer espiritualmente? A vida dá aquilo que você planta. Muitas pessoas esperam que o batismo faça tudo por elas, mas continuam cultivando os mesmos hábitos de antes. Alguém que planta sementes ruins e espera colher bons frutos se frustra. O batismo é um compromisso de mudança. Quem planta boas ações colhe uma vida transformada. O que você tem plantado? Como sua vida reflete suas escolhas diárias? Poucos descobrem o verdadeiro caminho. A verdadeira mudança está disponível para todos, mas poucos realmente a vivenciam. Uma academia oferece um plano exclusivo de transformação física. Apenas aqueles que seguem o programa obtêm resultados.
Espiritualidade real exige disciplina. Quem se compromete a viver segundo princípios mais elevados experimenta mudanças extraordinárias. Você já percebeu que apenas alguns cristãos realmente vivem em paz? O que eles fazem de diferente? Muitas pessoas adiam a mudança e continuam repetindo os mesmos erros. A transformação começa agora. Esperar o momento certo só prolonga o sofrimento. O verdadeiro propósito do batismo. Muitos se batizam apenas por tradição, sem sentir uma real conexão com Deus. Um casal que se casa sem amor dificilmente terá um casamento feliz. O batismo deve ser acompanhado de um despertar espiritual e de um compromisso verdadeiro com a mudança. O batismo é um momento poderoso, mas não é um passe mágico. A verdadeira transformação vem de dentro, da renovação da mente e da prática diária da fé. Muita gente acha que ouvir uma pregação forte, cheia de emoção e palavras impactantes, vai transformar sua vida. Mas quantas vezes você já saiu de um culto ou de uma palestra motivado, sentindo que tudo vai mudar, e no dia seguinte, nada mudou? Muita gente escuta pregações incríveis, cheias de sabedoria e emoção, mas no final das contas, nada muda na vida delas. Elas saem do culto ou desligam o vídeo motivadas, sentindo um fogo no coração. Mas no dia seguinte, os mesmos problemas voltam. Os mesmos medos aparecem e os mesmos erros se repetem. Porque ouvir uma pregação sem autoconhecimento é como tentar encher um balde furado. Você recebe a mensagem, mas não consegue reter nem aplicar na sua vida. Mas quando você se conhece, tudo muda. Quando você entende suas emoções, reconhece seus padrões destrutivos e identifica o que realmente te impede de avançar, a pregação passa a ter um significado completamente novo. Você não ouve mais de forma passiva. Você começa a conectar a mensagem com a sua realidade e aplica aquilo na prática. Por isso, se você quer que a pregação realmente transforme sua vida, primeiro olhe para dentro. Pergunte-se: o que dentro de mim ainda resiste à mudança? Quais crenças me fazem viver no mesmo ciclo? Como eu posso aplicar essa mensagem hoje na minha vida? Depois que você se conhece, cada pregação se torna um mapa para a sua transformação. Você para de ouvir por ouvir e começa a transformar conhecimento em ação. E é isso que muda a sua vida de verdade. Hoje você descobriu que o batismo e a pregação por si só não mudam ninguém. O que realmente transforma a sua vida é o autoconhecimento. Sem entender seus padrões, crenças limitantes e emoções, você pode ouvir as melhores mensagens do mundo e ainda assim continuar no mesmo ciclo. Mas quando você se conhece, tudo muda. A pregação começa a fazer sentido, você aplica o que aprende e finalmente vê transformação real na sua vida. Agora me conta, qual foi o maior insight que você teve hoje? Comenta aqui embaixo. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Eu sou Ezequiel Catini e te vejo no próximo vídeo. Até mais.